Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alexandre Paiva. E hoje o vídeo aqui eu gravo ele bem chateado, bem assim ó, preocupado na verdade, porque quem acompanha o canal desde o começo sabe que a nossa luta aqui ela se iniciou porque em dado momento na minha vida eu me vi em uma situação muito complexa e ruim de se viver. Eu e minhas filhas somos vítimas de alienação parental. Para quem não sabe, a alienação parental é uma campanha de desqualificação de um dos cônjuges para com o outro. Geralmente quem tem a guarda, detém a guarda e o controle psicológico da criança, faz uma campanha negativa contra o outro cônjuge que geralmente saiu de casa, num divórcio, por exemplo, como é o meu caso. E você acaba aos poucos perdendo o contato com os seus filhos, sabe? A relação vai ficando intoxicada por conta de informações negativas que ela vai recebendo e vai acabando, vai criando assim um transtorno psicológico na criança. E nessa última semana, né, hoje dia 21 de dezembro, foi no dia 16 de dezembro de 2021. Olha, foi uma aberração o que aconteceu no Congresso Nacional. Foi uma aberração. Assim, ó, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais de calma, né, para que você entenda o nível que chegou a coisa e o porquê que você precisa me ajudar. Porque hoje sou eu, são alguns outros pais que estão sofrendo, mas amanhã você, né, eventualmente pode acontecer de você se divorciar e a criança ficar com a sua ex e você acabar sendo afastado do teu filho. É uma dor, cara, é assim, ó, é terrível. Eu não vou nem entrar nessa questão sentimental, vou tentar focar aqui na questão lógica e objetiva dessa aberração que aconteceu no Congresso Nacional na última quinta, eu acho, quarta ou quinta-feira, dia 16. Foi votado um projeto de lei no Congresso na surdina, ninguém estava sabendo. Inclusive eu participo de alguns grupos de pais alienados, enfim, de luta, né, com relação à manutenção da lei. E 2 dias antes eu recebi uma informação de que, olha, parece que está rodando alguma coisa lá em Brasília e essa lei vai passar, essa lei vai vir à tona. Aí eu peguei e fui consultar nos grupos que eu participo, o pessoal, não, ninguém está sabendo, não, acho que não, hein, não vai, não tem nada. Ninguém estava sabendo de nada, tá? Na calada da noite, numa manobra feita pela bancada feminista, pautaram o projeto. É absurdo, assim, ninguém foi informado, porque o objetivo era justamente esse, tá? Era que ninguém ficasse sabendo para que nós não tivéssemos condições de nos mobilizar para ir lá bater de frente. É podre, assim, é podre o que acontece no Congresso Nacional. E às vezes as pessoas falam assim, olha, é lei, você tem que respeitar. É dessa forma que as leis são feitas. É na trairagem, é na base da mentira, da enganação. Assim, ó, é absurdo, cara. Enfim, aí pautaram. Inclusive, por coincidência, no mesmo dia, tá? Saiu uma decisão no STF. Olha só como as coisas são arquitetadas. Prestem atenção para que você entenda como é que funciona as coisas lá em Brasília, tá? O movimento Mães na Luta apresentou um pedido para o STF decretar inconstitucional a lei da alienação parental, tá? Inclusive eu comentei semana passada sobre isso. Aí, nesse mesmo dia, cara, né, quando as deputadas do PT decidiram colocar esse projeto para votação, é porque ela já tinha informação que veio lá do Senado, do STF, do Supremo Tribunal, de que o STF disse que sim, a lei é constitucional, ela é válida, é muito necessária, inclusive, pela decisão do STF. Aí, como essas mulheres da bancada feminista são podres, pautaram na correria esse projeto, na tentativa sórdida de, sim, acabar com ele. Elas disseram isso várias vezes, né? Eu tô até buscando um vídeo aqui para ver se eu coloco para vocês também alguns trechos, mas ó, embrulha o estômago, enfim. Elas deixam bem claro que a lei deve ser revogada, ponto. A lei deve acabar, ponto. Mesmo o STF dizendo que é constitucional e não tendo assim base para acabar, porque nós sabemos que existe muita gente que está sofrendo contra isso, principalmente as crianças. E aí elas pautaram num acordo fechado entre as lideranças, não teve nem votação no plenário, não foi nem chamado os deputados para votar, você acredita? Se você ver assim, ó, a imagem tá vazio, lá as cadeiras onde ficam os deputados. Tinha lá meia dúzia só e as feministas ali, meia dúzia de mulher ali, berrando, né? Aí fizeram um acordo de lideranças e aprovaram em bloco. Cada partido já fez o seguinte, tá, vamos dar isso aí, tá?
As feministas estão se movimentando. Aí que está a grande diferença, é que elas se movimentam. Elas têm essa atuação lá no Congresso Nacional. Nós não temos ninguém fazendo isso por nós lá. Ninguém fazendo isso por nós lá. Eu estive em Brasília alguns meses atrás e eu senti na pele, ninguém quer botar a mão nessa cumbuca. Porque as feministas são, assim, ó, uma turba raivosa. Então eles pensam assim, olha, eu não quero perder voto de mulher, então eu vou ficar quietinho. O ano que vem tem eleição. Só que é o seguinte, nós temos que fazer esses caras perderem o voto dos homens, para eles sentir o baque. Porque eles acham que não tem ninguém se movimentando, que ninguém está querendo mudar isso do lado de cá, do lado dos homens. Então vamos mostrar para esses caras que eles vão perder voto de homem também. Além de muitas mulheres também que já entenderam que é sacanagem de feminista. Tá? Vamos além para vocês entenderem. Aí, essa votação em bloco, tá, foi colocada ali para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, votasse. É tão absurdo, eu vou tentar achar esse trecho para você ver como que a coisa é feita, é podre. A dona Érica Cocai, do PT, quando veio do PT, você sabe quem que discursou lá? Érica Cocai do PT, Jandira Fegali do PCdoB, só esses partidinhos de esquerda que você sabe muito bem qual que é a intenção deles. E não é boa não, e não é boa. Eu vou explicar para vocês mais adiante qual que é o objetivo por trás de tudo isso, tá? Você vai entender, tudo tem um porquê, nada acontece por acaso lá em Brasília. Aí, quando o Arthur Lira foi votar, aí a dona Érica Cocai pediu uma alteração, um substitutivo, para daí passar por cima e revogar a lei. Aí o Arthur Lira olhou assim com uma cara, peraí, isso estava no acordo? A dona Érica Cocai, com uma cara de lavada assim, tava no acordo sim. Aí veio uma outra deputada falar no ouvido dele, dona Érica, não era esse o acordo, tal, o quê. Ela é canalha, é mentirosa. Essas pessoas são podres, são falsas, são mentirosas. Olha, enfim, vamos lá, vamos tentar manter a calma. Aí o Arthur Lira segurou, não é revogação, nós estamos aqui fazendo um substitutivo, né? Aí, olha só que absurdo, cara. Aí eu fui avaliar o que era esse substitutivo. Já que elas não conseguiram revogar a lei da alienação parental, elas fizeram um monte de modificação nela, que assim, ó, a grosso modo, acaba com a lei. Ela deixa a lei alijada, fica sem efeito praticamente. E nessa lei, assim, como elas queriam revogar, você acha realmente que alguém que quer revogar uma lei, ela vai melhorar essa lei? Não, ela vai piorar essa lei. Para quem realmente, efetivamente, precisa dela. A lei, assim, ó, foi destruída. Já não era lá grande coisa, porque lá atrás, quando a lei foi sancionada em 2010, a dona Maria do Rosário, ela numa tentativa, assim, ó, violenta das feministas lá na época, que viu que ia passar, elas colocaram o seguinte, ó, então não vai ter punição. Não é criminalizado. Não tem cadeia para a pessoa que pratica isso. Já era uma lei ruim que não dá punição. Uma lei que não tem punição não serve efetivamente, tá? Mas dá aquela sensação, pelo menos, que tem alguma coisa. Agora, além de não dar punição, dá mecanismos para as alienadoras e, eventualmente, se tiver algum alienador também usar contra o alienador. A lei ela foi transformada de um jeito que acaba prejudicando quem precisa dela. Vocês entenderam o que elas fizeram? Elas puxaram a lei assim, elas esgarçaram a lei. Eu dei uma analisada aqui, eu queria que vocês entendessem o tamanho da podridão que foi feito no Congresso Nacional no dia 16. Essa lei é o seguinte, tá? Ela já tramitava desde 2017. Olha só isso daqui, tá? É uma lei que foi proposta, é uma alteração, um projeto de lei que foi proposto pelo senador Caiado. Cara, quando eu fui ver isso, cara, eu fiquei mais, assim, ó, mais consternado ainda, porque se você for avaliar o projeto inicial, eu vou até ler para vocês, cara. Eu vou ler para vocês, porque é difícil. O projeto inicial, ele dizia o seguinte, deixa eu achar aqui para você. Ninguém está falando isso aqui, mas isso aqui é importantíssimo que seja dito. Esse projeto foi apresentado em 2017 pelo senador Caiado, lá de Goiás. Respeito muito, o senador Caiado é um senador bom, conheço ele. Deem só uma olhada qual foi a proposta original que ele apresentou para o Congresso, para o Senado. Eu vou ler aqui para vocês. Artigo 1. O artigo 4º da Lei 12.318 de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 4. Tratando-se de procedimento judicial em que se discute ato de alienação parental, o processo terá tramitação prioritária, determinada de ofício pelo juiz competente, imediatamente após a distribuição da petição inicial. Havendo indícios de prática de ato de alienação parental, o juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservar a integridade psicológica da criança ou do adolescente, e inclusive para assegurar sua convivência com o genitor, ou viabilizar reaproximação entre ambos, se for o caso. Assegurar-se-á a criança ou adolescente e ao genitor garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestando por um profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento de visitas. Artigo 2. A Lei 13.101 de 2015 diz o seguinte, parágrafo único. Os processos envolvendo acusação de alienação parental terão prioridade em qualquer instância na tramitação e na execução dos atos e das diligências judiciais sobre os demais processos de competência do juízo de família. Vocês entenderam? O projeto era para dar prioridade, para que... Olha, eu estou passando por um problema tão gigante. Ontem, inclusive, passei uma noite de cão. Porque é o seguinte, ó, já vai para 3 anos que eu estou sofrendo esse processo. Não tive nenhuma audiência. O juiz, eu não sentei na frente do juiz ainda para conversar com ele, para explicar meu caso. Vocês acreditam nisso? E sexta-feira, novamente, o judiciário entrou em recesso. Só no ano que vem agora. Sabe-se lá quando que eu vou conseguir sentar na frente do juiz e pedir, pelo amor de Deus, juiz. Eu quero ver as minhas filhas, eu quero conviver com elas. Elas estão crescendo. Hoje, se eu ver minha filha, é capaz que eu não reconheço mais. Ou seja, o projeto era excelente, ele dava prioridade. Um pai que sofre, uma mãe também que sofre de alienação parental precisa de urgência, porque o tempo não volta mais atrás, é tempo que você não recupera mais. O projeto do senador Caiado era excelente. Elas destruíram. As feministas destruíram este projeto do Senado no dia 16 agora. Se você pega o projeto que foi aprovado lá na Câmara, nem fazem menção sobre isso aqui da tramitação prioritária. Tiraram do projeto. Ou seja, o projeto era para isso, para dar tramitação urgente no caso de alienação parental, que é bom, que nós precisamos disso muito. E elas destruíram e colocaram um monte de cláusulas que não tem nada a ver com o projeto inicial. Pois eu quero ir lá para Brasília, vou sentar na frente do senador Caiado. O senador Caiado agora é governador, se não me engano, de Goiás. Eu vou lá para Goiás conversar com ele para ele movimentar no Senado. Ele não pode permitir que destruam o projeto dele desse jeito aqui. Isso aqui é um desrespeito ao senador Caiado. Eu vou lá conversar com o senador Caiado. Me ajudem aí até Goiás. Diz aí como é que você pode me ajudar. Aí me leva até Goiás que eu vou lá sentar. Eu vou fazer de tudo para encontrar com o senador Caiado. Eu conheço pessoas que conhecem ele. Eu tenho como chegar nele. Isso pode ajudar, porque agora a tramitação do processo é o seguinte. Volta para o Senado. Se o Senado aprovar, vai para a sanção presidencial. Então nós temos que fazer de tudo para o Senado esbarrar nisso aqui. Falar, não, peraí. Vocês destruíram a lei que o senador Caiado criou. Está errado. Isso é um desrespeito do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para com o Senado Federal. É desrespeito que fizeram com os senadores aqui. As feministas cagaram na cabeça do Senado Federal. E eu quero ir para lá para mostrar isso para eles. E e eu vou resumir, porque a aprovação da lei, você vê aqui, ó, ela tinha 2 páginas só. O projeto de lei tinha 2 páginas do senador Caiado. Só dizia isso, ó, vamos tramitar rapidamente. Os pais alienados têm que ter contato com os filhos têm que ter contato com os pais. Destruíram isso e colocaram um monte de entulho na lei. Resumidamente, tá? Aí são 20 páginas, encheram um monte de coisa, um monte de linguiça ali, ó, esvaziando a lei, tá? Mas eu vou resumir para vocês o que foi que aconteceu nessa bizarrice no Congresso Nacional nesse último dia 16 de dezembro. Passa a vigorar essa lei, abandono efetivo da criança ou adolescente, omitindo a sua educação parental. Eles fizeram o seguinte, pegaram essa lei e transformaram contra o homem. E eu digo o seguinte, que tem realmente que ter um cuidado maior, os caras que são pais não podem abandonar os filhos. E aí eu sou crítico disso também, nós vamos lutar contra isso, tá? Você fez filho, cara, você seja homem de assumir, cara, é teu filho. Não fica fugindo da responsabilidade, não. Não age igual um moleque cagão, se enfiando debaixo da saia da mamãe, não. Agora você tem que se virar. Fez filho, foi homem fazer filho, vai ter que ser homem pra criar. Não seja um merda. Não dê motivo pra feminista falar mal de homem, não.
Aí fizeram o seguinte, vão transformar isso em uma punição, dizendo que quem pratica alienação parental, na verdade, é quem larga a criança, abandona a criança. Mas não tem nada a ver, porque a alienação parental é o seguinte, é você fazer uma campanha negativa contra o outro pai ou mãe. Nesse caso, se o cara some, ele não está fazendo campanha negativa contra a mãe, ele está fazendo campanha negativa contra ele. Então isso não é alienação parental, nem faz sentido. Não faz nem sentido o que elas fizeram lá nessa merda. Vocês estão entendendo? Tudo é para livrar a cara da mulher e prejudicar o homem. Foi feito tudo para prejudicar, mais uma vez, o homem. E nos discursos das deputadas, elas disseram várias vezes isso, cara. Várias vezes, que é o patriarcado, que é o machismo, que é uma tentativa de silenciamento à mulher, que é uma perseguição, que é uma opressão. É tudo isso aí que você imagina, aquele entulho, aquele discurso nojento feminista, tava na boca das deputadas lá. E não tinha nenhum deputado, cara. Eu fiquei louco assim, será que ninguém vai subir na tribuna para defender? Não subiu nenhum deputado, não teve um com culhão. Nenhum! Enfim, transformar a lei nisso daqui, que não é nem alienação parental, eles estão assim, ó, eles descaracterizam as coisas. Por exemplo, como eles hoje estão fazendo com a questão da sexualidade. As crianças nascem hoje, não sabem nem se são homem ou se é mulher. Eles pegaram a palavra alienação parental e misturaram com abandono afetivo, que não tem nada a ver. Abandono afetivo é uma coisa, alienação parental é outra. Botaram tudo no mesmo saco para embolar os homens com as mulheres ali, para destruir a lei. Porque elas perceberam que isso afeta diretamente as mulheres, que as mulheres que usam a lei para alienar, porque a maioria das mulheres é quem tem a guarda, então são elas que fazem a alienação parental. E as mulheres feministas na Câmara fizeram de tudo para proteger as alienadoras. Proteção para a alienadora. Inclusive deixaram bem claro no texto aqui, que é o seguinte, deixa de ser alienação parental quando a mulher, em caso de necessidade de emprego, mude de cidade, sem comunicar ao pai. Vocês estão entendendo que absurdo? Você pode alegar que você vai arrumar outro emprego da cidade e você some com a criança, o pai nunca mais vê. Quando você faz um filho com um homem, mulher, entenda, você está ligada com ele para sempre. Para sempre. Ele precisa ser consultado se você vai mudar de cidade. Olha, tá, e como é que faz? Vamos tentar organizar isso de uma maneira que fique bom para a criança. Porque senão, nossa, eu precisei trabalhar, eu fui embora e eu levei uma criança para longe do pai. Dane-se se a criança vai sofrer estando longe do pai. Dane-se, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que ter... tudo bem mudar para longe do pai. Não está tudo bem, isso por si só já tem que fazer. A gente derrubar essa lei. Porque isso aqui é um ataque à criança. Permite a mulher fazer um ataque psicológico na cabeça da criança. Tirar ela de perto do pai. Ah, mas é porque a mulher precisou trabalhar. Puta que pariu, cara. Ninguém está dizendo que a mulher não tem que trabalhar. Eu sei das necessidades. Agora é o seguinte, ó, tem que ter conversa. Eu sei que você não quer porque você acha que o filho é teu. Não, o filho é meu. O pai é só um pagador de pensão. Aliás, não chamam nem de pai, chamam de genitor. Não, é só o genitor. Nem colocam o pai na palavra, porque querem assim, ó, tirar da mão do pai a participação na criação dos filhos. E isso é um projeto das feministas, tá? Vamos lá, dizendo para vocês, tá? Mais uma vez aqui, só antes de falar isso, eu vou falar para vocês aqui um outro absurdo dessa lei, que diz o seguinte, quer ver? Que passa a valer, acima de qualquer coisa, a palavra da vítima. Nesse caso, a criança. Novamente, deram mais uma ferramenta aqui para que, com base somente na palavra da vítima, você seja condenado. Porque é o seguinte, vamos lá, o que é alienação parental? É você fazer uma campanha negativa na cabeça da criança, tá? Essa criança, ela não tem capacidade para olhar o todo ainda, então ela está sendo influenciada na casa dela, onde ela convive, onde teoricamente ela tem a segurança. E ela pensa assim, ó, eu tenho que ficar do lado da minha mãe. Eu sei porque eu estou vivendo isso. As minhas filhas verbalizaram isso, eu estou do lado da minha mãe. É isso que está acontecendo. Aí vocês acham que essa criança vai falar bem do pai? Essa criança que compra um lado nessa guerra, ela vai detonar o pai na frente do juiz. Vai falar o que a mãe enfiou na cabeça dela. Aí, olha só, é uma permissão para a mãe cometer alienação parental. Ah não, mas a criança está falando, então ela não quer, né? Ela é uma criança, não podemos... Vocês entenderam o absurdo? Mais uma vez, com base na palavra, já você é condenado, você é afastado do teu filho. É isso que está acontecendo. Não que a criança não tenha que ter a voz respeitada, ela deve ser ouvida, só que isso não pode ser determinante. Tem que ter um psicólogo especializado para entender o contexto todo da história.
Porque é o seguinte, tá, vamos lá, vai ter um psicólogo. Só que é o seguinte, se você pegar um laudo, a mãe vai lá e faz um laudo num psicólogo particular, dizendo que, aqui contestou-se que a criança está sofrendo abalo psicológico e não quer aproximação com o pai. Pelo amor de Deus, é porque ela foi alienada. E aí com o carimbo de um psicólogo, você pai não vai mais ter contato com o teu filho. É isso que está acontecendo. Você está entendendo? Se você não entendeu, cara, abre o olho. Se você não está sentindo em você esse mal, porque você hoje está bem com o teu filho, com a tua mulher, enfim, pense que amanhã pode acontecer de você separar. Você, mulher que hoje está bem, pense que amanhã depois o teu filho pode ser pai e você avó. E aí essa mulher levar a criança para o outro lado do mundo e você não poder viver o seu amor de vó, você não poder dar o seu amor de vó para essa criança. Mulheres, entendam o que está acontecendo. Vocês também serão prejudicadas. Entendam. E aqui, assim, são alguns absurdos, assim, destruir a lei. A gente tem que trabalhar para mudar isso lá no Senado, tá? Pegar, assim, o texto original e fazer e voltar o texto original. Porque é aquele que vale. Aquele tem que valer, nós temos que fazer força para o texto original ser mantido. Esse deve ser o nosso trabalho, porque isso acelera os processos de alienação e você consegue dar agilidade na solução desse problema que é gravíssimo, que exige urgência. Exige. E aí eu quero entrar aqui agora num contexto mais global para você entender, tá? Esse vídeo é realmente um pouco mais longo, espero que você assista todo ele e compartilhe depois para que as pessoas entendam o que está acontecendo e nos ajude a mudar isso, tá? Vou te dar um contexto maior. Nós estamos falando aqui sobre um ataque direto da bancada feminista em cima da lei. Qual que é o conceito, o entendimento dessas deputadas do PT, do PCdoB, PSB, esses partidos todos de esquerda? Eles têm um contexto marxista de leitura da história, que é a lógica da opressão, a lógica do oprimido e do opressor. Nessa leitura, que é só uma teoria, vale salientar, isso eu vou deixar bem claro para vocês, não tem comprovação científica nenhuma. É uma teoria sociológica que as feministas estão avançando e está colando. De que, olha, ao longo da história, o homem foi o opressor e a mulher a oprimida. Aí, agora nós temos que fazer o seguinte, temos que inverter essa lógica. Elas dizem que é por igualdade, mas esse projeto prova que não é por igualdade. Porque eles falam claramente a mulher que tiver que mudar de cidade. Ou seja, é sexista. Virou uma lei sexista para proteger a mulher, ao invés do contrário. Para proteger o homem que acaba tendo esse filho alienado dele. E ela diz o seguinte, porque a mulher não tem que ter a voz, porque a mulher ela sempre é descredibilizada e que não sei o quê, que dizem que é falsa denúncia. Tem uma epidemia de falsa denúncia e as feministas dizem que isso não existe, tá? Isso aqui é mentira. Então, por essa lógica do opressor e da oprimida, em tese, valida essa luta delas agora para puxar tudo pro lado da mulher. Para que o filho seja um ente de controle dela, tirar da mão do opressor, o homem opressor. Você sabe que a luta das feministas, elas dizem isso claramente, é para destruir o patriarcado. Ponto. Elas deixam isso claro. Isso aqui não é invenção minha. Você que tem rede social, você deve ter ouvido isso milhares de vezes já. Nós temos que destruir o patriarcado. Elas não falam o que exatamente é o patriarcado. Aí o patriarcado na cabeça da feminista é a opressão. Patriarcado vem de pai. O patriarca, o pai. O que elas estão fazendo com essa luta delas no Congresso é descredibilizar, desmoralizar o pai. Isso é um dos processos de destruição do patriarcado. Entendeu? Tem método, não é à toa que elas estão fazendo isso. Elas têm um objetivo. Isso, num contexto lógico, é inteligente, no contexto de guerra, digamos assim, de narrativa, de atuação, né, de guerra política. Faz sentido, e elas estão avançando por conta disso. O discurso delas colou. A narrativa delas colou. Nós temos agora que mostrar que isso é só uma narrativa mentirosa. O pai sempre foi o protetor. O patriarca é aquele que protege, que provê a família. Que pega e bota a família debaixo do braço e cuida. E as mulheres querem um homem que cuide dela, que faça ela se sentir segura. Isso sempre foi o patriarcado. Obviamente que tem homens que são agressivos, que extrapolam isso, tem. Mas você não pode criminalizar todos os homens e nenhum sistema, né, de leitura de sociedade por conta de alguns homens que cometem erros, que cometem excessos.
Vocês entenderam? Então a luta delas tem método. Elas têm método e elas estão atuando. Elas estão lá, batendo e estão conseguindo, elas estão rachando. Nós estamos perdendo os nossos filhos. Homens, pais, nós estamos perdendo os nossos filhos. Entenda. Hoje não é com você, mas amanhã vai ser com seu vizinho, com alguém da tua família, com o teu filho que vai vir a casar com alguém, com uma feminista, né? Porque agora tá cheio de feministinha aí. Cara, já pensou se o teu filho cai nas garras de uma feminista dessa? O filho vai ser dela, você perde o teu neto. O teu filho vai entrar em depressão. Me ajuda a mudar isso. Olha, para quem começou essa luta por conta disso, olha, foi um retrocesso, foi deprimente o que eu assisti. E por coincidência eu tava zapeando, eu nem tava sabendo, cara, por sorte, parece que é assim, ó, o universo me avisando, ó, liga a TV. E ó, que eu nem nunca ligo a TV, cara. Liguei e comecei a zapear. Passei no TV câmera, não sei o que, alienação parental. Como é que é alienação parental? Foi absurdo, cara. Aí eu comecei a avisar nos grupos, o pessoal começou, nossa, isso aqui ninguém tava sabendo, cara. É loucura, cara. Enfim, a nossa luta agora é para, após o recesso, que agora o Congresso vai entrar em recesso. Creio que lá para fevereiro ou março deva voltar a atuação na Câmara. Nós temos que nos mobilizar, e aí eu conto com você que me assiste aqui. Vamos parar de ficar só com os braços cruzados, só falando assim, ó, é mesmo, né, cara? Pô, temos que fazer alguma coisa e vamos fazer, cara. Vamos fazer. Vamos dar um jeito de ir em peso lá para Brasília. Vamos lá todo mundo, vamos pegar um ônibus e vamos todo mundo lá, um de cada cidade. Eu quero organizar isso, me ajuda, cara. Me ajuda. Isso, infelizmente, isso não é fácil, é difícil, exige recursos. Mas é o que eu quero, é o que eu acho que tem que fazer e é o que eu acho que precisa ser feito e eu quero fazer, eu quero a tua ajuda. Vamos fazer isso, cara, vamos segurar isso, olha, porque senão, cara, é daí para ladeira abaixo, elas vão assim, ó, e o próximo passo é acabar com a lei. Porque eu tenho certeza que é o seguinte, agora, do jeito que ficou, a lei sim se tornou inconstitucional, porque aí ela ficou dando vantagem para um dos lados. Isso sim é inconstitucional. Aí daqui a pouco eles pedem um novo pedido de inconstitucionalidade e aí matam a lei. Vocês entenderam que tem estratégia para acabar com a lei? Já que eles não conseguiram acabar desse jeito, eles vão enfraquecendo ela para depois lá na frente acabar. E você vai ficar aí aceitando isso calado? Tá, beleza, tá assistindo meu vídeo, tá entendendo, mas cara, vamos agir, vamos atuar, cara, vamos fazer, velho. Porra, irmão, não dá mais para ficar calado não, cara. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Eu quero pedir para vocês aí ajudarem compartilhando, comentando aí, engajando. Isso é importante, cara. Isso é importante. Me ajuda, cara. Me ajuda a te ajudar. Porque a coisa tá feia, cara. Tá feia, tá? Passar bem.